Olá, meu amigo e minha amiga, tudo bem com você? Ainda estamos aqui na série O Manual da Vida, baseado em Provérbios, e o capítulo de hoje é o capítulo 5. Então, se você quer aprender mais sobre a vida e assim fazer boas escolhas, escolhas sábias, esse livro é o livro que pode transformar a sua vida, ok? No capítulo 5, ele vai tratar da infidelidade. Olha, é possível que você ache aí alguns teólogos, alguns autores, que vão dizer que aqui na verdade é um sentido figurado, é para tratar sobre a relação espiritual entre o povo de Deus e Deus, né? Que o povo traiu ao Senhor e tal. Mas, como esse texto está sendo muito claro para casamento, eu não acho que ele está nessa linha de raciocínio, não. Na verdade, como Salomão é autor de provérbios e de cantares, ele parece se preocupar sim com a relação matrimonial e conjugal, tá? Você vai entender um pouco mais. Eu quero ler com você. Ele começa falando mal da mulher adúltera. Sim, ele fala mal mesmo. Então, ele fala um monte de coisa aqui contra a mulher adúltera. É como uma figura de uma mulher que comete adultério e que está atenta aos homens casados assim, a fim de pegá-los e fazer com que eles errem, tá? Só que no verso 15 começa a dizer o seguinte: bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Oh, sim, ele está fazendo um jogo de palavras. Ao invés de colocar a culpa na mulher adúltera, ele coloca a culpa na figura aqui do homem fiel. Olha, você que é casado, você é que tem que ser fiel. E diz assim, olha, beba da sua própria cisterna. Então aqui tem essa mistura de água com saciedade, água com mulher. Então é como se a água fosse a mulher e a sede fosse o desejo por essa mulher, né? Então diz assim, olha, beba a tua própria cisterna, beba da tua própria água. Ele está falando isso, olha, ao invés de você sair aí procurando outras mulheres, procure a sua própria mulher. E vai dizer mais: derramar-se-iam por fora as tuas fontes e pelas praças os ribeiros de águas. Verso 17: sejam para ti somente e não para os estranhos contigo. Então ele condena uma outra modalidade de adultério. Primeiro ele fala do homem que procura outra água aí fora. Mas na verdade aqui, no capítulo, no verso 16 e 17, ele condena um outro erro nessa mesma linha, que é a ideia de por que o homem dividiria a sua esposa com outros homens? Qual o sentido disso? Então, ele está tendo como base aqui a ideia de casamento que o Éden propõe, que Deus propõe quando criou os seres humanos, que é a ideia de um homem e uma mulher. Um homem para uma mulher para um homem, e simplesmente assim, eles são uma só carne. Então não tem como dividir essa carne com outras pessoas. Isso não é correto. E ele vai dizer mais. Verso 18: seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Então, na visão dele, o casamento deve ser um local de bênção e de alegria. Diz assim, olha, curta, aproveite, é possível ser feliz dentro do seu casamento. Então viva um relacionamento de alegria. Você não precisa buscar fora. E ele vai dizer mais no verso 19: corça de amores e gazela graciosa, saciem-te os teus seios em todo o tempo e embriaga-te sempre com as tuas carícias. Se você já leu Cantares de Salomão, você está ligado que ele fez uma referência aqui. Ele usa a mesma linguagem, o que nos dá uma evidência de que é o mesmo autor. Ele usa a ideia da corça, dos seios sendo saciados. Ele diz assim, olha, ele não está fazendo uma alusão a algo espiritual, não. Ele está falando de relação sexual. A relação sexual é um privilégio para o seu ambiente conjugal, para a sua esposa, para o seu marido, para a pessoa que você escolheu viver junto a vida inteira. Não deve ser dividido para alguém de fora, e você não deve também procurar fora do seu ambiente doméstico. É na sua casa que deve haver a alegria e o prazer. Amigo, existe uma tendência de que o casamento cristão,
que alguém que é fiel a uma pessoa só, um casamento monogâmico, não é feliz. Amigo, isso é mentira, porque na visão de Deus, um casamento deve ser feliz, mas com uma pessoa só, tá? Com aquele par que se escolheram para viver felizes a vida toda. E ele termina dizendo que Deus observa a vida de cada um. Então, se você, amigo, ou amiga, se você cometeu algum erro, se você tem buscado fora aquilo que só pode ser encontrado no seu lar, fique atento, porque Deus está atento às nossas ações. Mas se você estiver arrependido, Ele está disposto a perdoar você e abençoar o seu casamento. Top, então? Deus abençoe você.